Boa tarde, o meu nome é João Gabriel e esse é meu trabalho sobre o processo de spray drying. Vamos ver aqui algumas definições. Essa primeira foi de um livro sobre processos industriais de separação da Federal do Rio Grande do Sul. Spray drying é o processo de secagem contra corrente que ao mesmo tempo reduz grânulos de tamanho e área específica controlados. Vamos um por um. É um processo de secagem, ou seja, uma separação sólido-líquido. Ele focou em contracorrente, logo vamos ver qual é o interesse de ser contracorrente ou concorrente. E por fim, grânulos de tamanho e área específica controlados. Isso existe muito interesse. Logo, quando formos analisar a lista de produtos comuns que passam por esse processo, isso vai fazer bastante sentido. Essa outra definição vem do site da empresa Spray Processos. É o processo de secagem de diferentes produtos líquidos utilizando uma corrente de ar quente, possibilitando realizar a secagem de todo o produto em processo, dessa forma vaporizando as microgotas formadas. De novo, um processo de separação sólido-líquido, a empresa especifica ser usada uma corrente de ar quente para tal, e já bota uma escala de tamanho em micro. Algumas vantagens desse processo são a sua facilidade de transporte. Podemos ver como um saco de café vem completamente estufado, com pouquíssimo espaço morto dentro. Graças à perda da água, os produtos ficam mais estáveis ao decaimento e mais resistentes ao efeito do tempo, bactérias, fungos e outros males. Nós temos a produção de grânulos de tamanho controlável, logo vamos ver como isso pode nos ajudar e como isso é feito. Graças a pouca alteração de temperatura e pressão, as substâncias farmacêuticas, por exemplo, podem passar por esse processo sem perigo de serem desnaturadas, perdendo seus princípios ativos, e os alimentos não perdem então seus nutrientes ao longo do processo. É a técnica mais eficiente em termos de energia. Mais tarde eu vou apresentar um exemplo em que nós vamos ver quais são as escalas de temperatura. E claro, o equipamento possui um tamanho bem reduzido, que é sempre prático. Agora algumas desvantagens. É um pouco mais difícil achar elas, já que ninguém quer desmerecer, né? Mas algumas são simplesmente lógicas. Alguns produtos simplesmente não têm como ser atomizados. Tentar fazer isso com madeira, por exemplo, retirar o solvente das tintas ou vernizes das peças de madeira, no melhor dos casos, terminaria com serragem. Não tem como atomizar a madeira desse jeito, assim, para isso. Retirar um plastificante de peças poliméricas não daria certo. Retirar amaciante de tecidos também não daria certo. Então não é para qualquer material aí, não é para qualquer indústria. A limitação de vazão existe para evitar entupimento. Múltiplas saídas podem ser aplicadas, no entanto. Mas quanto mais vazões de saída, maior teria que ser o equipamento, né? E aí isso já anula aquela vantagem que era o tamanho reduzido do equipamento. E claro, nós temos aí as vazões de gases quentes sob alta pressão. Nós vamos ver ali que não é um espaço tão grande a uma alta pressão e não é uma temperatura tão alta assim, porém vai ser necessário todo um equipamento, um aparato para poder sustentar um processo desses. Aqui, como prometido, a lista de produtos de múltiplos setores, todos eles que se utilizam desse processo. Na lista de produtos alimentícios, podemos notar uma longa vida dos materiais, como leite em pó, café, chá, ovos pulverizados, que aqui no Brasil não é tão comum, né? Mas foram criados em tempos de guerra, cereais e pimentas. O processo de secagem auxilia muito em tornar o produto mais resistente e facilita o seu transporte. Nesse caso, o interesse de controlar a área superficial e granulação tem um objetivo organoléptico, por exemplo, tornando um produto mais saboroso ou evitar que ele perca as qualidades dele quando ele precisa passar por esse processo. A redução de área superficial também é interessante para diminuir o contato do grânulo com o meio externo, pois se existe uma área de contato menor, o apodrecimento causado por bactérias, umidade, fungos e outros fatores externos acelera, assim como a perda de substâncias voláteis desses alimentos. Na lista de produtos farmacêuticos, a lógica da granulação e área superficial é a oposta. Deseja-se ter fármacos de grande área superficial, já que hoje em dia existem estudos mostrando que substâncias de diferentes escalas, de nano a mili, mostram que controlar a estrutura e a área superficial de fármacos pode gerar muitos benefícios à saúde, tornando drogas que possuíam graves efeitos colaterais, como drogas do coquetel contra a AIDS e quimioterápicos, mais brandas, e até mesmo com efeitos mais localizados, às vezes de um órgão para outro, ou um tipo de câncer para outro.
Também, é claro, uma área superficial maior implica numa atividade mais rápida e intensa desses fármacos, que possibilita a prescrição de concentrações menores de drogas. Por fim, na lista de produtos industriais, assim como outros produtos, a praticidade e a simplicidade logística caem muito bem. Existe um caso bem interessante aqui, que é o caso do suporte de catalisador. Os catalisadores suportados são essenciais para outros setores industriais, como na própria indústria petroquímica, com os catalisadores suportados de platina. Aqui, como eu dei um spoilerzinho rapidinho alguns segundos atrás, temos um esquema que ilustra o processo. Em um, temos a entrada do gás de secagem e em dois, o seu aquecimento, ali no canto superior direito. Na corrente A, temos a entrada da solução a ser secada, a nossa matéria-prima. Em B, um gás de atomização, que é o gás, digamos assim, de preenchimento, que vai fazer a pressão para borrifar a matéria-prima. Pensando no exemplo doméstico, um desodorante, por exemplo, em que a maior parte do volume interno da lata é um gás para borrifar o desodorante em si. A intenção do gás de atomização é justamente pela sua ação física de impulsionar a solução para fora na forma de gotículas pequenas. Esse gás pode variar dependendo da interação solução-gás desejada. No entanto, a área é amplamente usada. Em 3, temos o aumento da pressão e mistura da solução com o gás de atomização e a expulsão dessa mistura para 4, através de um bocal bem fino, para poder garantir a formação de gotículas. Nesse momento, vemos que há 3 possibilidades. As nossas gotículas produzidas podem aquecer, resfriar ou permanecer a uma temperatura constante. Sabemos de novo, como no exemplo de um desodorante, que a diminuição de pressão para um resfriamento, a diminuição de pressão gera um resfriamento, como expresso nas leis de gases ideais, onde a pressão e temperatura estão nos lados opostos da equação, ou seja, uma queda de pressão gera uma queda de temperatura. Cada gotícula individualmente tende a estar homogeneamente resfriada por esse efeito. Também vemos que existe um contato logo de cara com um gás aquecido. Logo a gente vai ver um exemplo para saber o quão aquecido. O gás tende a ocupar o espaço de forma homogênea, aquecendo as gotículas. Logo há também um aquecimento. Essas trocas de temperatura e pressão também podem se anular. Claro que esse efeito pode ser controlado a partir da vazão e temperatura de entrada das substâncias, mas o interesse é que a substância do sistema permaneça. O interesse é que a temperatura do sistema, permaneça constante no nível aceitável para o meu produto. Como nós vimos, essa era uma das vantagens. Como esclarecido anteriormente, o interessante também é que uma variável do processo, a temperatura de entrada da minha matéria-prima, está diretamente ligada à sua vazão. Claro que essa temperatura pode ser alterada na entrada, assim como a temperatura do gás de secagem. Mas para resfriar o sistema, basta aumentar a vazão da minha matéria-prima, pois uma vazão maior aumenta a diferença de pressão de 3 para 4. Sempre lembrando que estamos lidando com fármacos e alimentos que podem entupir o bocal ali em 3, caso a gente não respeite esse limite de vazão. O interesse final não é manter a temperatura equilibrada, como eu já disse, mas manter o solvente, que o solvente evapore. Então, no caso, eu quero que o interior da minha gotícula permaneça a uma temperatura constante. E a gente sabe que quando o solvente evapora, ele rouba calor dos arredores. Então, na verdade, a gente tem que entender que existe aí um calor extra, uma temperatura um pouquinho maior. Uma vez que as gotículas saem do bocal homogeneamente resfriadas, o aquecimento proporcionado pelo gás de secagem afeta a superfície. E para quem já fez a matéria aqui da UFSC, de soluções, com o professor Minati, sabe que a interface da solução é constituída completamente de solvente. Então, o aquecimento afeta majoritariamente o solvente. Olha que legal, enquanto há um aquecimento bem expressivo, o nosso produto de interesse permanece protegido desse aquecimento, mantendo uma temperatura praticamente constante na gotícula. A evaporação da água também ajuda a manter uma temperatura constante, pois ao evaporar, rouba calor dos seus arredores, como eu esclareci anteriormente. Pensando em cada gotícula individual, num primeiro momento temos a evaporação do solvente superficial, implicando que a gotícula diminua e que, na superfície, o soluto se torne mais concentrado. À medida que a gotícula permanece no sistema, ela continua diminuindo. Vamos ignorar a coalescência nesse momento. E uma camada de crosta, ou casca do soluto, se forma naquela região exterior de maior concentração. Então, vai perdendo solvente na superfície até que começa a formar uma casca aí do meu produto desejado, com o interior ainda de soluto relativamente resfriado.
Pensando no segundo momento, a concentração de água na superfície caiu muito já, desapareceu. A temperatura do gás de secagem ainda é maior que a das gotículas. As gotículas vão passar por um aquecimento que continua sua diminuição. E esse segundo momento é muito responsável pelo tamanho final da gotícula. Já dá de chamá-la de pó, né? E a sua morfologia. Caso o processo pare por aí, teremos uma crosta de material com o interior constituído por solvente, na forma de uma gota, ou esférico, ou próximo disso. Caso o processo continue, a solução no interior do pó expande, foge dessa crosta e evapora, tornando o produto mais seco e diminuindo a pressão no interior da crosta, mudando a morfologia e aumentando a temperatura. Esse processo todo acontece ali em 4, 5 e 6, onde 6 finalmente a gente tem um ciclone para separar os grãos formados, depositando-os em 8, enquanto o gás é evacuado por 7. Pensem justamente no ciclone para uma cervejaria, para quem já viu ou já viu um vídeo sobre, onde a cerveja entra no ciclone, começa a girar, o lúpulo que está ali na cerveja, que é um sólido, né, ele fica preso no meio de ciclone, né, girando, enquanto que a cerveja ela é evacuada para os limites do ciclone, onde ela é retirada e pode ser engarrafada. Aqui nós temos um passo a passo de tudo o que está acontecendo aí, que eu já esclareci anteriormente, mas é bem ilustrativo, então sempre bom, né? Em vermelho temos a temperatura da gota e em tracejado azul temos a concentração de água no primeiro período, à esquerda do gráfico. Temos uma queda de temperatura pela queda de pressão, uma concentração de água caindo pela evaporação da mesma e uma diminuição da gota, até o segundo período, que inicia quando a gota forma a crosta, né? Quando toda aquela água superficial que mantinha a temperatura da gota constante já se foi, daí em diante a temperatura aumenta muito. Perde quase que completamente toda a água da solução, a pressão no interior da pequena gotícula diminui e ela murcha. A gente para analisar que assim, as condições de concentração de água e temperatura ali, no primeiro momento, elas são praticamente constantes. O tamanho da gota também é o que mais varia. No segundo momento, porém, a gente vê que é outra solução, aparece outra coisa. A temperatura muda muito e a concentração de água também muda muito. Aqui podemos ver alguns exemplos do leite em pó no microscópio de varredura. Observe como esses grãos se parecem com uvas passas, que foram apertadas assim, né? Justamente pela perda de solução no seu interior, forçando a crosta dura a se murchar, né? Já que é um sólido que está perdendo o seu interior, ele vai ter que diminuir de algum jeito. Agora fica claro como o tamanho e geometria do grão é controlável. É uma questão de controle de temperatura e o controle de tempo dentro da máquina. Também é por isso que o processo ser concorrente ou contracorrente influencia tanto. Por exemplo, vimos que um processo concorrente leva o produto ao vaso de amostra, ou seja, é um processo rápido. Todas as razões estão tendendo para o mesmo fim, lá para o ciclone no final, né? No processo contracorrente, porém, o fluxo do gás de secagem e da solução atomizada é o oposto. Logo, a gotícula deve passar mais tempo no equipamento sendo aquecida. E, devido ao seu aquecimento, reduzida e murchando. A gente pode fazer um chute aí que essas gotículas apresentadas, elas foram produzidas em contracorrente, né? Não é maluco afirmar isso. Mas, para os exemplos daqui em diante, como eu vou mostrar, vamos assumir que foram feitas concorrente. Ok. Aqui nós temos justamente o exemplo do leite em pó. O leite é rico em proteínas, lipídios, minerais, vitaminas. No entanto, ao longo da nossa vida, nós seres humanos, perdemos as qualidades necessárias para digerir esses nutrientes. Ou às vezes precisamos de uma porção mais concentrada desses nutrientes. Por isso, spray drying como forma de secar, mas também controlar propriedades nutricionais é bem interessante. Esses nutrientes também são sensíveis à alteração de temperatura e pressão, como proteínas e lipídios. Logo, não dá de simplesmente jogar no forno e esperar pelo melhor, né, gente? Então, o processo precisa garantir as propriedades nutricionais. No processo aqui, apresenta-se o processo concorrente, como eu já disse, para justamente ficar mais fácil de ilustrar os valores de temperatura, as concentrações e por aí vai. Então, em A, nós vamos ter a vazão de entrada do leite ou do soro. Em B, nós teremos ar, simplesmente ar, ok? Em 1, nós vamos ter também ar, que vai ser aquecido ali em 2 até 180 a 220 graus Celsius. Dali o processo segue como esperado, como já foi anteriormente explicado, né, com a saída do ar quente e úmido em 7 e a deposição do leite em pó em 8.
Finalmente, nós temos aqui alguns parâmetros de processo e as principais propriedades do produto final. Algumas dessas características estão marcadas. Estas são as que nós mais lidamos em aula, como o fluxo de alimentação e temperatura, assim como propriedades do produto que para nós é importante, como estabilidade de proteínas e conteúdo de umidade. Para quem está acompanhando a novela aí das vacinas contra o coronavírus aqui no Brasil, nesse ano 2020, sabe que apesar da temperatura da empresa americana Pfizer ter criado uma vacina que exigia muito em termos de logístico, precisando de um ambiente bem controlado, a menos 70 graus Celsius, existe a possibilidade da entrega do produto na forma de um pó, que não precisa dessas condições tão amenas para manter sua estabilidade. Um dos processos amplamente usado para a formação desse pó de vacina, né, para facilitar a logística, é justamente o spray drying. Existem outros, porém, o spray drying é aplicado para esse fim. Eu espero que esse trabalho tenha sido enriquecedor para todos. Muito obrigado pela atenção. Até mais.